Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus exclamou: Eu te bendigo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas verdades aos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, eu te bendigo, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi dado por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos os que andais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde do coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e a minha carga é leve. Palavra da salvação. Santo Evangelho. Perdoai-me, Senhor. Caros irmãos, caras irmãs, o Senhor vos dê a paz. Eu sei que o meu Redentor está vivo. São as palavras de Job que escutamos na primeira leitura. E esta certeza de que o nosso Redentor está vivo nos faz estar aqui no domingo a celebrar o dia, a comemoração de todos os fiéis defuntos. Como dizia ao início, estamos aqui não para celebrar a morte, mas a vida em Jesus Cristo. Esta certeza da vida que nos fala São Paulo na segunda leitura. Paulo diz: aquele que ressuscitou Jesus de entre os mortos. Porque num certo momento Paulo diz: mas se Cristo não ressuscitou, então o que é que estamos aqui a fazer? Mas Cristo ressuscitou. E aquele que ressuscitou Jesus de entre os mortos também nos vai ressuscitar a nós. Por isso é esta esperança na vida eterna. É esta certeza de que Deus nunca nos abandona, nunca, muito menos nos vai abandonar na morte. É esta certeza que nós estamos a celebrar. É uma certeza cristã. Por isso, às vezes, nestes dias, quando vamos ao cemitério, há uma frase que se diz, não sei se aqui se diz, mas que às vezes ouvimos. Na minha terra ouve-se sempre alguém que suspira e diz: aqui se acaba tudo. É uma coisa que se diz. Mas vocês acham que isto que é cristão? Ali não se acaba tudo. Ali devia-se acabar tantas ilusões, tantas ganâncias, tantas coisas que nós pensamos e quando entramos ali devíamos pensar: não. Quantas ilusões na nossa vida. Mas ali não se acaba. Não é por acaso que, por exemplo, na civilização romana, onde punham os mortos, como é que se chamava? Necrópolis. Necrópolis. A cidade dos mortos. E nossos cristãos passaram a chamar cemitério. Depois um dia explico-vos melhor a passagem, mas cemitério é quase a mesma coisa que dormitório. Não é a cidade dos mortos, mas é o dormitório, porque sabemos que a vida não acaba, apenas se transforma. E esta confiança no Senhor, eu creio que o meu Redentor está vivo, nos ajuda a caminhar, nos ajuda a olhar para a fragilidade da nossa vida e, de um modo particular, para a morte e a dizer, como São Paulo dirá um dia: onde está, ó morte, a tua vitória?
Onde está o amor da tua vitória? A ressurreição de Cristo tudo vence. E por isso, o que é que somos chamados a fazer? O Evangelho que escutamos é muito interessante. Jesus ergue os olhos, olha para aqueles que estão à sua volta e exclama: eu te bendigo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas verdades aos sábios, aos inteligentes, e as revelastes aos pequeninos. Aqui Jesus não está a dizer que não é importante a sabedoria ou a inteligência. Mas há coisas que não vão lá pela nossa sabedoria ou pela nossa inteligência. E porquê que os pequeninos? O que é que os pequeninos têm de particular? Quando eu penso nos pequeninos, penso num recém-nascido. E o recém-nascido, quando nasce, qual é a primeira coisa que faz? O que é que faz em primeiro lugar? Chora. Dizem os psicólogos que vive o trauma do nascimento. Do mundo que era pequeno torna-se demasiado grande. Tem medo e chora. E qual é o remédio para tudo isso? Os braços de uma mãe que acolhe, que abraça, que dá confiança. E estes pequeninos que Jesus louva aqui, eu te bendigo, porque foi aos pequeninos, somos nós. E às vezes pensamos que somos grandes, mas diante de algumas realidades como a morte, não conseguimos fazer nada. Choramos, temos medo. Mas na medida em que somos pequenos, em que confiamos nos braços do Pai que nos acolhe, em que sabemos que estamos nos braços, nas mãos de Deus e nada pode separar-nos do amor de Cristo, então ganhamos confiança. Então as nossas lágrimas são enxugadas e acreditamos, porque confiamos que Deus nunca, mesmo nunca, nos abandona. Então, diz Jesus: vinde a mim, todos os que andais cansados e oprimidos, e o nosso cansaço, a nossa opressão, são tantas as nossas ilusões que nos levam a isso. E a principal opressão é a doença, é a morte, é a partida dos nossos mais queridos. Vinde a mim, e eu vos aliviarei. Então somos chamados a esta confiança, a esta certeza de que quando acompanhamos alguém ao cemitério, não estamos a entregá-lo à terra ou à cidade dos mortos, mas estamos a entregar nas mãos misericordiosas de Deus que abraça. É esta certeza que nos dá força. Como sabeis, eu costumo contar uma história. Eu hoje queria-vos contar o que se passou no ventre de uma mãe, grávida de 2 filhos gêmeos. Então, estes 2 gêmeos, enquanto estavam no ventre da mãe, não tinham mais nada que fazer, puseram-se a conversar um com o outro. E então, a menina, eram 2 gêmeos, mas eram um casal, eram gêmeos falsos, e a menina disse para o rapaz: olha lá, tu acreditas na vida depois do parto? O menino disse: vida depois do parto? Que é isso? Não existe vida depois do parto. Estamos aqui, no útero, vivemos, depois quando nascemos é para a morte. E a menina disse: não acredito que haja vida depois do parto. E o menino disse: não, tu já viste alguém nascer e voltar? Não houve ninguém que nascesse e voltasse. Por isso, quando se nasce, acaba tudo. Diz a menina: não, mas eu acredito. Às vezes eu sinto que ainda vou comer com a minha boca
e ainda vou caminhar com os meus pés. Diz o menino, olha, ela está doida. Caminhar como? Então, se o mundo é tão pequeno, como é que eu vou caminhar? Olha como é o mundo. É um útero fechado e escuro. E comer com a boca. O que nos alimenta é o cordão umbilical. Ela está doida. Ela disse, não, eu acredito. Acredito até que um dia vou estar no colo da minha mãe. O menino disse, a mãe? O que é a mãe? Algum dia tu viste a mãe? Diz a menina, mas eu acho que escuto a sua voz. Não, a mãe não existe. A mãe não existe, diz o menino. Diz a menina, eu acredito que ela me envolve, que estou envolvida por ela. Diz o menino, está doida. O que existe é este útero escuro. E quando nascemos, acaba tudo. É uma história imaginária. Mas assim como para estas duas crianças no útero da mãe, é difícil falar e imaginar de toda esta vida que nós conhecemos e eles não conhecem, porque são realidades diferentes. Também para nós é muito difícil falar na vida que nos espera. É uma realidade diferente. E se calhar estas duas realidades, da vida antes do parto e depois do parto, nos ajudam a pensar como é complicado pensar na vida antes da morte e depois da morte. Mas temos uma certeza. Eu creio que o meu Redentor está vivo, diz Jó. Assim como Jesus ressuscitou dos mortos, diz São Paulo, e nós vamos ressuscitar com Ele. Esta é a nossa certeza. Eu te bendigo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas verdades aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Vinde a mim, todos os que andais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Irmãos e irmãs, que esta palavra de Deus nos ajude a viver este dia com esperança. A viver este dia à luz da fé, para que diante da realidade da morte, para que quando entrarmos no cemitério nestes dias, não digamos, aqui se acaba tudo. Não estou a criticar, é uma frase que não sai, mas que não digamos isso. Aqui se acaba tudo. Mas em Cristo a vida não se perde, apenas se transforma. Eu creio, Senhor, que Tu estás vivo, que Tu ressuscitaste dos mortos e que a Tua promessa de vida eterna nunca vai falhar. Seja louvado o nosso Senhor Jesus Cristo.